Olá, esse é um trabalho elaborado pelos alunos da Universidade Católica do Salvador da disciplina Cultura e Sociedade, onde iremos apresentar um guia do cidadão brasileiro. Já pensou em viver em uma sociedade sem direitos? Ou viver à mercê de uma pessoa que sempre manda em você e você tem que obedecer? Então, antigamente era assim, pois a forma de governo era a monarquia. Ou seja, o poder era todo concentrado no rei, era ele que mandava em tudo. Essa situação só começou a mudar no final do século XVIII por causa de dois acontecimentos históricos muito importantes. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo da população de lutar pelos seus próprios direitos e ser contra a imposição da sua soberania. Então, essa história foi apenas para você entender o que seria a sociedade, como foi a sociedade sem a cidadania, e para você ter noção da importância dela. Mas o que de fato é a cidadania? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo em que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no seu usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformar. Quando foi que surgiu a cidadania? A cidadania é muito antiga. Ela teve origem na Grécia Antiga, usada para designar os direitos relativos aos cidadãos, ou seja, aos indivíduos que viviam na Grécia, naquele ambiente, e excluíam-se que homens como artesãos, comerciantes, as mulheres, escravos e os estrangeiros. Em Roma, a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia de exercer. Na esfera civil, o direito civil cuida de normas a serem cumpridas de direito e obrigação para pessoas enquanto membros de uma sociedade. Os princípios básicos do direito civil são reconhecer a importância das famílias do cidadão, princípio da personalidade, sendo que garante direitos e deveres, autonomia de vontade, solidariedade social, propriedade individual e o direito de possuir bens. Responsabilidade civil é o ato de responder pelos danos causados a outra pessoa. O cumprimento da lei é diferente para o ato ilícito e a lesão por perigo iminente, empresas, país ou responsável. Há algumas leis que regem essa esfera civil, como, por exemplo, o artigo 1, 2 e 3, que basicamente fala sobre a liberdade religiosa, onde refere-se que todo cidadão tem a liberdade de escolher a religião que ele quiser, visando combater toda qualquer forma de intolerância, discriminação e desigualdade motivada ao credo religioso no território brasileiro. E todo indivíduo tem direito à liberdade de religião, seja trocar de religião, ou seja, crer no que ele quiser e se manifestar individual ou coletivamente. Esfera política. Os direitos políticos expressam o poder de uma pessoa participar direta ou indiretamente do governo e da formação do Estado, do qual ela é cidadã, do qual ela pertence. O exercício deles depende muito da forma de governo estabelecida e varia regional ou nacionalmente. No caso do Brasil, ele se aplica à federação como um todo. Na esfera política, onde se agregam muitos e até mesmo contraditórios interesses, dá-se o poder ao cidadão, é uma ponte para que o governo mantenha dinâmico e respeite as diferentes demandas coletivas. Dessa forma, está previsto na Constituição Federal um conjunto de normas que expressam essa atuação da voz popular. Os direitos políticos conferidos à população brasileira, de acordo com a Constituição Federal, do capítulo 4, são o sufrágio universal, o voto direto secreto e a participação em plebiscitos, referendos ou iniciativas populares. O sufrágio universal compreende o direito de homens e mulheres naturalizados ou nascidos em um país de participar das eleições, seja votando ou como candidato. O voto direto secreto, que se refere ao ato do voto em si. Nele assegura-se o sigilo e o peso do voto, ou seja, os eleitores não têm seu voto revelado e o voto é igual para todos eles. Iniciativa popular, que prescreve que a população pode propor projetos de leis, mas que precisa ter no mínimo 1% do eleitorado nacional. Esfera social dos direitos e deveres, que é dividida em 3 subgrupos: direito previdenciário, o direito da saúde e o direito da assistência social. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que é o ramo do direito que estuda as normas, os princípios e as relações jurídicas. Previdência social é a técnica de proteção social que depende das contribuições dos próprios beneficiários e da sociedade em geral, para que o Estado possa destinar recursos financeiros sob a forma de benefícios pecuniários e ou serviços para amparo aos assegurados
Assistência social é a técnica de proteção social pela qual o Estado ele destina ajuda financeira ou de serviço às pessoas desamparadas, desprovidas de meios de manutenção de uma vida digna, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Saúde é um conjunto de políticas do Estado na prevenção de doenças, de epidemias, bem como atuação curativa, como atendimento médico e hospitalar. O sistema de saúde é acessível a todos, é um direito do cidadão ter saúde de boa qualidade e gratuita, independente da contribuição direta do usuário, da sua classe social, da sua renda. Educação. Para a Constituição Federal, a lei estabelece, tendo em vista que não pode ser alcançado o desenvolvimento humano e social quando a educação não é acessível. Então, a educação é o direito de todos, dever do Estado e da família. E ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Então, nessa estreita, entende-se que a educação, como direito assegurado na lei maior, deve ser considerada essencial para o desenvolvimento do indivíduo e também para a melhoria da sociedade.